Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Vamos começar este domingo cheio de jogos, e escolhi os melhores jogos da partida para vocês. Pelo campeonato escocês, temos a equipe do Kilmarnock enfrentando a equipe do Celtic. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kilmarnock, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente no campeonato escocês, a equipe do Kilmarnock é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Celtic é a primeira colocada com 88 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Pelo campeonato francês, temos a equipe do Lille enfrentando a equipe do Montpellier. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Montpellier, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente no campeonato francês, a equipe do Lille é a 6ª colocada com 52 pontos ganhos. Já a equipe do Montpellier é a 13ª colocada com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados nessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Lille e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa, Lille para vencer. Pela primeira liga da Ucrânia, temos a equipe do Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Livre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Livre, empatou 1 e perdeu 4. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 4 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk e 1 vitória para a equipe do Livre. Atualmente no campeonato ucraniano, a equipe do Shakhtar Donetsk é a primeira colocada com 49 pontos ganhos. A equipe do Livre é a 16ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhores opções para este confronto, casa, Shakhtar Donetsk para vencer ou partida acima de 2,5. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do Volendam enfrentando a equipe do PSV. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volendam, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, venceu 4 e empatou 1. Atualmente no campeonato holandês, a equipe do PSV é a 3ª colocada com 59 pontos ganhos. Já a equipe do Volendam é a 14ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Volendam, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do PSV. Melhores opções para esse confronto, fora, PSV para vencer ou partida acima de 2,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do West Ham enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do West Ham é a 15ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 73 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse confronto, fora, Arsenal para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Werder Bremen enfrentando a equipe do Freiburg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Werder Bremen, perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Freiburg, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente no campeonato alemão, a equipe do Werder Bremen é a 12ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Freiburg é a 5ª colocada com 47 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Werder Bremen, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Freiburg. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Getafe enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe,
perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Atualmente no campeonato espanhol, a equipe do Getafe é a 16ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona é a primeira colocada com 72 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Getafe, um empate e 3 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, fora, Barcelona para vencer. Já pela Superliga da Suíça, temos um clássico, a equipe do Basel enfrentando a equipe do Young Boys. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente esses times já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Young Boys. No campeonato da Suíça, a equipe do Basel é a 6ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys é a primeira colocada com 57 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato holandês, temos a equipe do Cambuur enfrentando a equipe do Feyenoord. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cambuur, venceu 1 e perdeu 4 em seguida. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Feyenoord. Atualmente no campeonato holandês, a equipe do Cambuur é a 18ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Feyenoord é a primeira colocada com 67 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora, Feyenoord para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Lorient. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lorient, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Atualmente no campeonato francês, a equipe do Mônaco é a 4ª colocada com 58 pontos ganhos. Já a equipe do Lorient é a 10ª colocada com 45 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Mônaco, 3 empates e uma vitória para a equipe do Lorient. Melhor opção para esse novo confronto, casa, Mônaco para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Manchester United. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente no campeonato inglês, a equipe do Nottingham é a 18ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United é a 4ª colocada com 56 pontos ganhos. Nos últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse confronto, fora, Manchester United para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como vemos, as duas equipes estão totalmente igualadas. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Sassuolo e 4 vitórias para a equipe da Juventus. Atualmente no campeonato italiano, a equipe do Sassuolo é a 13ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe da Juventus é a 7ª colocada com 44 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid, um empate e uma vitória para a equipe do Almeria. Atualmente no campeonato espanhol,
a equipe do Atlético de Madrid é a terceira colocada, com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Almeria é a 17ª colocada, com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Atlético de Madrid para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Gil Vicente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gil Vicente, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Braga, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Gil Vicente. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Braga é a terceira colocada com 62 pontos ganhos. Já a equipe do Gil Vicente é a 13ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Braga para vencer. Com a volta do Campeonato Brasileiro da Série B, temos o jogo do Londrina enfrentando a equipe do ABC. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 2 vezes, tendo 1 vitória para a equipe do Londrina e 1 vitória para a equipe do ABC. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Troyes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Troyes, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 4 vitórias para a equipe do Olympique de Marseille e 1 empate. Pelo campeonato francês, a equipe do Olympique de Marseille é a terceira colocada com 61 pontos ganhos. Já a equipe do Troyes é a 18ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Olympique de Marseille para vencer. No campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Udinese, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Roma, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Udinese. Atualmente no campeonato italiano, a equipe do Roma é a terceira colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe da Udinese é a 10ª colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opções para esse confronto, casa Roma para vencer ou para ficar mais garantido, partida acima de 1,5. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Cruzeiro. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, venceu 2 e perdeu 3 em seguidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, venceu 2, venceu 1 e empatou 2. Atualmente, essas equipes se confrontaram por 5 vezes, tendo 4 vitórias para a equipe do Flamengo e 1 vitória para a equipe do Curitiba. Melhor opção para essa volta do Campeonato Brasileiro, casa Flamengo para vencer. No Campeonato Português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Arouca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, empatou 2 e venceu 3. Atualmente no Campeonato Português, a equipe do Sporting é a 4ª colocada com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Arouca é a 5ª colocada com 44 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes,
Houve 4 vitórias para a equipe do Sport e 1 vitória para a equipe do Arouca. Melhores opções para esse confronto: casa, Sport para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe da Ponte Preta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, empatou 1 e venceu 4. Atualmente, essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Vitória e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro: partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Santos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, empatou 1, perdeu 1 e também venceu 3. Atualmente, essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que foram 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Santos. Melhor opção para esse novo encontro: casa, Grêmio para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Werder Bremen vs Freiburgo, uma dupla chance, vitória da equipe do Freiburgo ou partida terminando empatada. Roland vs PSV, fora, PSV para vencer. Shakhtar Donetsk vs Lviv, partida acima de 2,5. Kilmarnock vs Celtic, partida acima de 2,5. Atlético de Madrid vs Almeria, casa, Atlético de Madrid para vencer. Nottingham vs Manchester United, fora, Manchester United para vencer. Getafe vs Barcelona, fora, Barcelona para vencer. Vitória vs Ponte Preta, partida acima de 1,5. Grêmio vs Santos, casa, Grêmio para vencer. Flamengo vs Curitiba, casa, Flamengo para vencer.